queria agradecer ao Marco, o pessoal do Terra Azul, de um modo geral, que são coisas assim que tem que ser trazidas para a Ilha da Gigoia, porque isso é bom para mim, como para todos os moradores e as crianças de um modo geral. Então, de parabéns. Boa sorte para a TV comunitária. Sucesso para essa TV. TV comunitária, tô com vocês e não abro. Boa sorte, TV! Tô com vocês nessa, TV comunitária. Valeu, fechando junto. Boa sorte, TV comunitária. É isso aí? Olá, estamos juntos mais uma vez no programa Fala Comunidade, o programa da TV Comunitária Socó, a TV da nossa Ilha da Gigoia. Esta é mais uma realização do Instituto Terra Azul em parceria com a Associação dos Moradores. Os episódios dessa semana mostraram um pouco mais da Ilha da Gigoia e as Ilhas Co-Irmãs, atrativos, serviços e comércio. Aproveite para conhecer um pouco mais do lugar onde você mora. Assista agora às entrevistas com os moradores mais antigos e conheça um pouco mais da história da região. Olá pessoal, este é o Denis, morador da Ilha da Gigoia, e hoje nessa entrevista ele vai nos dizer um pouco, relatar um histórico das nossas ilhas, principalmente a Ilha da Gigoia. Denis, então, como eram essas ilhas há um tempo atrás? Quem ocupava? Para começar, o histórico é limitado, eu não sou uma pessoa de idade assim ao ponto de saber a história antiga, né? Eu posso falar do tempo... relato, né? Exatamente, com a janela e mais ou menos 30 anos para cá, né? Antes disso, realmente, só por ler, né? Algumas coisas, repentinamente, eu não fui ao vivo, eu não vi, né? Mas eu te digo o seguinte, essa ilha foi, na época que eu comprei, na época de 70 mais ou menos, um viveiro de camarão e peixe. Ou seja, como ficava a boca do mar aperto, né? E as águas eram propícias à procriação de alguns crustáceos, aqui era um viveiro natural de camarão e peixe. Então eu peguei uma época, quando eu comprei, onde realmente existia isso. E na realidade essa ilha, ela hoje é uma ilha de uma história muito, muito rica, né? Porque ela foi esquecida ainda é esquecida pelos órgãos públicos, mas é uma ilha importante para os moradores e a gente precisa saber um pouco dessa história, né? Eu digo o seguinte, eu não conheço a história das outras ilhas, né? Porque eu me limitava a visitar e estar na Ilha da Gigoia. Eu não conhecia, por exemplo, muito sobre a história da Ilha da Pesquisa, até porque não era habitada. A ilha que era habitada realmente, parte dela, que é hoje, foi a época que eu comprei, né? O resto das ilhas eram coisas assim, isso aqui já era um local desconhecido, as outras eram completamente, vamos dizer assim, primitivas, né? Não tinha nada na época, né? Então eu posso dizer isso, quer dizer, a ilha que existia na época, em termos de habitação, era somente a Ilha da Gigoia. Né? Então a história da ilha, para mim, é uma história voltada mais à Ilha da Gigoia. Okay. E quem ocupava na época, então, que você veio para cá, né? Pois é, eu quando cheguei aqui, já encontrei uma colônia de pescadores muito forte. Primeiro porque, pela proximidade do mar, né? E segundo, por ser um viveiro natural de camarão e peixes, né? Então o morador original daqui eram moradores... Até porque o acesso da Zona Sul, né, não era muito fácil. O único acesso que tinha era pelo o Alto Boa Vista, né, alguma coisa nesse sentido. Então ficava essa restinga, essa área era muito limitada aos moradores, né? Tá, alguma ilha não existia, ou que hoje tem, mas na época não existia, que não era de origem natural? Como eu te falei, quer dizer, eu não conheço muito bem as várias ilhas que tem aqui. Né? Algumas ilhas, por exemplo, o caso especificamente da Ilha da Gigoia, ela hoje duplicou de tamanho, né? Existia praticamente uma divisão entre essas duas ilhas, chamada Ilha da Gigoia, que é hoje, e uma ilha que era conhecida na época como Ilha da Gigoia, do Goiamum, porque dava muito Goiamum. Ainda não era uma ilha, era um charco, né? Era um charco onde alguns coronéis, né, vendo aquilo como sendo disponível, fez um loteamento, dividiu entre eles, entre os amigos e tal, e isso ficou abandonado.
não é? Quando eu comprei, ainda era um charco. Resultado, nós criamos eu digo o seguinte, alguns moradores que compraram alguns terrenos desses coronéis, nos juntamos, né, fizemos uma pequena associação e contratamos uma draga com a serra, né? É até histórico isso, e dragamos em torno da ilha como um todo, jogando essa areia para formar e incorporar, né, essa nova ilha, que era chamada Ilha dos Coronéis, passei a ser uma ilha única chamada Ilha da Gigoia. Então, daí para frente, essa ilha foi criada, né? Houve aquela ilha junto do Marina também, que não era uma ilha, não tinha nem como chegar lá, não tinha o grade, quer dizer, a altura dela, né, praticamente não dá para fazer nada. Eles aterraram recentemente, né? E praticamente essas duas ilhas foram criadas, né? As outras foram ilhas naturais. Algumas até, quando a maré sobe muito, ela desaparece praticamente, né? São ilhas muito de grade, que a gente chama, né? Muito baixo, né? Interessante, hein? E é verdade que já existia uma ponte ligando a ilha ao continente? Quando esses ditos coronéis da época compraram o terreno, eles viram o seguinte: bom, eu vou passar aqui o final de semana com a minha família, eu vou criar um acesso. Então foi criado um acesso, eu tenho até o jornal comigo, né? Um acesso ligando o antigo posto ao Dalton Barreto, que é aquela avenida, né? Eles aterraram praticamente toda a lagoa, né? Incrível agressão à natureza, né? E fizeram uma ponte, né? Isso funcionou, estava assim, até quando o Lacerda foi governador, né? E quando o Lacerda desconfiou e disseram para ele que aquilo era ilha de coronéis, e coronéis podiam estar tramando um golpe contra ele, né? Vieram aqui o exército e detonou a ponte, né? Destruiu a ponte, né? Então a ponte deixou de existir da época do Lacerda, né? Interessante. E você percebe algumas mudanças daquela época para cá em relação à ilha? Olha, você chegou a falar dos peixes que aqui existiam. Mudanças, na realidade, em vários níveis. Por exemplo, a parte ambiental. A parte ambiental vem da degradação, né? Porque aqui é uma região que não tem drenagem de esgoto, né? Na realidade, o lençol freático está comprometido. Eu fiz, por exemplo, a minha casa, eu usava poço, né? Quer dizer, eu usava água, e não para beber, mas eu digo, a água era utilizada depois. Hoje é impossível, qualquer 10 metros tem uma fossa. Então está contaminado, né? Agora, uma coisa permaneceu constante durante esse tempo todo, né? A segurança. E o comportamento das pessoas. Você sabe que eu gosto muito de estudar comportamento de comunidade, até porque eu trabalhei no BNH há muito tempo. Na realidade, o ambiente, o habitat, ele tem uma influência muito grande sobre o comportamento das pessoas, né? Tanto a arquitetura como o meio ambiente, isso influencia o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, só o fato de você não estar junto em um automóvel, isso muda o teu comportamento de medida de tempo, né? Compromisso e tal. Então, você na Ilha de Gigoia, embora esteja 30 metros vamos dizer assim, de uma avenida expressa, aqui o elemento, né, chamado automóvel não existe. Então, não existindo automóvel, você modifica a tua arquitetura, a tua arquitetura de construção, as ruas são mais estreitas por causa disso, as pessoas têm um comportamento diferente, por incrível que pareça, tá certo? Não estão comprometidos nem estressados com nada, fora outros aspectos, as crianças podem brincar na rua sem problema nenhum. Tal. E a não vinda do automóvel aqui dificulta o acesso às pessoas que têm intenções de roubar, vamos chamar assim, o ladrão, porque ele pensa duas vezes na evasão, né? Ele quer tirar e quer se evadir rápido. Então, o motivo principal é a segurança, tá certo? E a comunidade em si é engraçado. Antes de vir para cá, eu morava na Rua Barbosa, não sei se você conhece, né? Tem até lá um apartamento. Lá era o contrário, né? E lá era, vamos dizer assim, uma pessoa que não era muito vista, né? Coitada, né? Porque lá só tem pessoal mais alto. Aqui não, aqui essa diferença econômica, cultural, né, esse caldinho, isso é muito interessante, né? Então isso que me atrai aqui. Viu? Legal. Quais são os seus desejos, então, em relação à ilha para um futuro próximo? Olha, você desejaria? A ilha tem um problema muito sério. Por ser uma área federal, a gente está no pior dos mundos. Porque a gestão federal, ela não tem como gerir arquitetura, em serviços, né? Então, tudo que nós conseguimos aqui, por exemplo, a água, foi uma criação e uma cota feita pelos moradores. A luz, idem, né?
o transporte não tem nenhuma regulamentação, quer dizer, as coisas ficam por parte de um grupo de moradores, né? Que agora com a associação é um pouco mais organizada e tal. Então, veja bem, o que eu gostaria é que ficasse resolvido de uma vez por toda essa questão de gestão, ou seja, não ficasse como tem no plano Lúcio Costa, né? Aqui é uma área não edificante, não se pode construir nada. Tudo bem, mas tem aqui 500, 600, 800 moradias, tá certo? Pessoas que precisam de tudo, né? Onde colocar seu carro, tá certo? Precisam de água, precisam de luz, precisam de proteção, tá certo? Um incêndio, por exemplo, aqui ia ser um problema. Então, o que eu gostaria, assim, que a prefeitura assumisse isso como sendo uma área, tá certo? Sob seu domínio, que ela pudesse prestar serviços aqui de urbanização de ruas, prestar serviços de luz melhor, enfim, isso que eu desejaria. Hoje não, hoje nós pagamos o IPTU caro, tá certo? E não temos serviços, é o pior do mundo. Caro porque a nossa referência de pagamento do IPTU é referente ao Jardim Oceânico, que é caríssimo, alto. E, em contrapartida, não temos nada. Ok. Então seria mais a presença do poder público, né, em relação aos benefícios para a comunidade, né? Obrigada pela entrevista, Denis, e esperamos que realmente esses problemas sejam resolvidos num futuro bem próximo. Olá, pessoal da TV Socó. Eu estou ao lado da senhora Etienete, moradora da ilha há alguns anos. Há quanto tempo a senhora é moradora? Eu comecei a frequentar a ilha em 63. Eu vinha pescar à noite, né? Pegava o barco lá no Come Gordo. Tinha um senhor por nome de João Lima e atravessava a gente para a casa do Guido. O Guido era ali onde a Graziella, a da Dona Maria do Guido, ele era casado com a avó da Graziella, né? Então nós íamos pescar. Nessa época tinha muito camarão, muito peixe, tinha tudo em fartura. A água, a lagoa, era cristalina, não tinha poluição, era uma maravilha. As crianças tomavam banho. O meu filho, inclusive, ele aprendeu a nadar aqui na lagoa. Tinha muito peixe, mas era tanto peixe que quando ele passava, as tainhas pulavam dentro do barco. Batia assim no barco, as tainhas pulavam. E a ilha era toda cheia de mangue, né? Era tudo mangue. Só tinha... A ilha não era grande como está, não. A ilha era pequena, a Ilha da Gigoia. Tinha logo no início, lá em frente ao Barra Ponte, ali tinha umas casas. Ali era uma ilha. Aqui na frente, né, nos coqueiros, você conhece os coqueiros? Sim. Ali tinha a Casa da Rosa, era uma ilha particular, não pertencia à Ilha da Gigoia. Então a gente pescava, toda semana vinha pescar os domingos, ficava pescando, era uma maravilha, né? Aí o Guido, que ele era da polícia, ele era escrivão. Aí ele nos falou que aqui a draga ia passar e que ia haver alguns lotes. Aí, então, nós reservamos, meu padrasto, que era pescador, aí ele reservou o lote, esse lote aqui que nós moramos, um lote enorme, né? Aí ele roçou mangue, ele aterrou com a areia da lagoa, lama, né? Era lama, né? Fez um cais. E ali nós construímos a nossa casa. Mas só que não viemos morar em seguida. Aí, quando a draga aterrou, a casa era bem alta, né? A gente subia, tinha uma ponte, né? Tinha uma escada, a casa ficava alta. Quando a draga aterrou, aí ficou rente com a casa. Aí uniu a ilha que a Rosa morava, que era uma ilha, que tinha um canal aí nesse coqueiro e tem um canal do outro lado, era numa ilha. E lá na ilha, lá na frente, também era uma ilha. Ainda tem um canal ali na pracinha, você viu aquele canal? Ali era um canal que dividia, lá era outra ilha. E lá chamava-se a Ilha dos Goiamuns, que moravam os coronéis. Aí tinha uma ponte, que ainda tem um sinal da ponte lá em frente, atrás daquele posto de gasolina, tem uma ponte. Mas, na época, o governo era o Lacerda. Ele teve um desentendimento com um amigo aqui da ilha, né? Então, ele derrubou aquela ponte. A única entrada que tinha para aqui era no Bar dos Pescadores e lá no Come Gordo, que esse senhor trazia a gente para cá. Todos os moradores aqui era tudo bar, tudo... Não tinha casa, era madeira de pescadores, né? Aqueles barracos de pescadores. E a gente, inclusive, vinha, quando não ia para a casa do Guido, ficava num barraco desse que era desocupado. Quando a draga aterrou, aí então nós fomos, enquanto construía a casa, nós fomos ali namorando na casa onde é o Hélio Chaves. Ali era um barraco do Zé Paguá. Ele nos deu para morar. Nós ficamos morando, construiu a casa, aí nós viemos para cá. Mas eu não fiquei definitivo, né? Eu vim aqui final de semana, minha mãe morava em Mesquita. Em 65, nós construímos a casa. Aí, em 66, que eu vim morar definitivo.
A senhora falou, então, que algumas diferenças da época que a senhora veio morar aqui para hoje, né? No caso, não tinha poluição, tinha muitos peixes, né? E não era tão povoada a ilha, não é isso? Não. Só tinha barraco de pescadores. Então, quando a draga aterrou, aquelas pessoas, aqueles pescadores, alguns abandonaram os barracos, né? Outros pegaram e foram vendendo, né? Aí foi um comércio. Foi vendendo, aí venderam os barracos, aí já estava... E então... E o que a senhora deseja, então, para a ilha num futuro próximo? Quais são os seus desejos? Eu desejo, assim, um posto de saúde, escola para as crianças, uma creche, que tem muitas crianças pequenas e precisa de uma creche, né? As mães trabalham. E isso que era importante. Naquela época, a gente ficava à noite, comia ali camarão, peixe, aí eu dormia. Fazia aquele fogo com aquele mosquito, né? Mesmo dormia, não tinha perigo. O terreno era cercado de arame, não tinha perigo nenhum, porque tinha pouca gente, né? Depois a população foi crescendo, hoje a gente não pode poder mais isso. Quem sabe, talvez, a despoluição da lagoa também, não é? Seria muito importante, né? Mas, olha, eu acho muito difícil. Muito difícil a despoluição da lagoa, porque tem tanta gente que luta para isso e ainda não conseguiu nada. Tomara que dê tudo certo, né? Espero. Muito obrigada pela entrevista. Gente, isso aqui é um caso de amor pela Ilha da Gigoia. Quer saber mais? Quer tirar alguma dúvida? Quer saber algumas histórias? É só procurar a Dona Etienne.